Bom dia, pessoal. Estamos aqui nós nessa mais uma terça-feira fazendo mais uma vez uma live para vocês, para que a gente possa estar entendendo e agindo como empresários nessa nova situação do coronavírus. Então, hoje nós vamos estar falando de um outro tema, é um tema de vender com empatia. O que é vender com empatia? E como fazer isso? Isso que nós vamos estar vendo hoje. Então, isso é mais esse dia que nós estamos conversando aqui, essa terça-feira é mais um dos eventos que nós estamos fazendo, todas as lives que nós estamos fazendo às terças-feiras às 8h30 e aos sábados às 8h30. E nessas últimas semanas nós fizemos diversos temas, e os temas são sempre voltados a uma situação. O empresário, o que ele tem que fazer, quais as ações que ele tem que tomar para, primeiro, sobreviver nessa crise do coronavírus. E segundo, prosperar nesse mesmo ambiente. Como crescer, como prosperar a sua empresa nesse ambiente do coronavírus, tá bom? Então nós já falamos aí foram pelo menos umas 6 conversas, nós tivemos os primeiros passos que devem ser executados na sua empresa, as 11 ações que você tem que fazer. O segundo passo, nós falamos a respeito de fluxo de caixa, depois nós conversamos uma live a respeito de comunicação dentro da sua empresa, nós conversamos também a respeito de, nessa nova ordem social, novo mundo que surgiu, o que você vai ter que estar fazendo para continuar sendo uma empresa, um novo negócio. Para isso, você vai ter que se adaptar a ser virtual. Então, falamos de tudo isso já. Uma coisa que a gente precisa entender muito é que é difícil. Para todos vocês, empresários, como eu também tenho a minha empresa, para todos nós é difícil essa modificação. Mas isso faz parte do negócio. E é isso que nós temos que aproveitar essa oportunidade para prosperar. Então, nós já falamos bastante a respeito disso, e hoje nós vamos falar a respeito de como vender nesse novo mundo. É isso, não adianta, temos que continuar vendendo, não adianta falar de pandemia, não adianta nós falarmos de segregação, de nichos, de falar de, olha, todo mundo nas suas casas, não adianta, nossas empresas precisam faturar e precisam vender. Afinal de contas, provavelmente vocês devem ter gastos, vocês devem ter custos a serem pagos. Isso nós precisamos estar vendendo, precisa estar entrando dinheiro para que isso aconteça. Agora, uma coisa que é importantíssimo, pessoal, é a gente entender o que é vender. Muitas pessoas pensam que vender simplesmente é fazer uma oferta, fazer um orçamento, enviar um orçamento para alguém e ficar aguardando para tirar pedido. Esse não é o vendedor, esse é o que nós chamamos de o tirador de pedido. Existem 4 tipos de vendedores, isso eu falo um outro tipo, mas um dos vendedores é o tirador de pedido. Agora, nós, nessa situação, qual é o resultado que nós temos? Normalmente é muito pequeno. Por quê? Porque nós não estamos aproveitando a oportunidade, nós não estamos fazendo com os nossos prospectos, os nossos clientes, aquilo que é necessário. E isso nós vamos estar discutindo um pouco aqui hoje. Eu peço para você tomar um posicionamento, ter um exemplo com você mesmo. Então, como você é como comprador. Antes de tudo, de você pensar em como vender, pensa em você, pessoa física, como comprador. Como você gosta de ser tratado, como você gosta que seja feito para você. E baseado nisso é que nós vamos estar fazendo todo o nosso treinamento de vendedor, tá ok? Então,
importantíssimo, gente. É a base, é o tema do nossa live de hoje. É venda com empatia, com simpatia. Nós, vendedores, temos que se colocar na posição dos outros. Então, isso que é a empatia, isso que é você estar sentindo, olha o verbo que eu estou utilizando, sentindo como você estaria do outro lado. Então, você não adianta você simplesmente falar, olha, eu entendo a tua situação. Não, você tem que sentir nessa situação. Nessa fase de coronavírus, muitos clientes de vocês provavelmente têm a situação de falta de fluxo de caixa. Então, nós temos que sentir do outro lado, que é fazer uma compra como se eu não tendo fluxo de caixa. Então, com isso você acaba criando situações, com isso você acaba criando as oportunidades e aproveitando muito mais. Vender, nós temos que entender claramente, vender não é somente fazer um orçamento e tirar o pedido depois. Vender tem que ter toda a parte de relacionamento. Vender, nós temos que sentir-se como se fosse o comprador. Isso vai fazer a grande diferença. Então, joia? Então, marquem na sua cabeça. Vender tem que ter a empatia. Tem que ter sido criada a empatia. Tá bom? Então, nessa situação, muito está mudando. Então, o mundo está mudando, a vida das pessoas modificou, as finanças das pessoas se modificou. Então, nós temos que acompanhar essa mudança que está acontecendo no mundo, nós temos que acompanhar dentro da nossa cabeça. Então, nós temos que modificar a nossa mentalidade de trabalho, nós temos que modificar a nossa mentalidade do que é vender. Então, há cerca de um mês atrás, 2 meses atrás, o vender era simples. Nós tínhamos, a pessoa vinha, conversava com nós fazíamos, entendíamos a necessidade e fazíamos a venda. Só que hoje isso já não existe mais. Esse cara a cara, nós, por exemplo, eu adoro dar palestras, seminários, porém, hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer lives, porque é essa a nova forma. Então, nós temos que se adaptar a essa nova forma e temos que estar mudando a nossa mentalidade. Isso que a gente está chamando de mindset. Tá ok? Então, vender num face-to-face é uma forma. Agora, hoje, nós temos que estar vendendo através de quê? Nós temos que estar vendendo através de telefone, nós temos que estar vendendo através de contatos virtuais, nós temos que estar buscando outras formas de vender. Para isso, o vendedor tem que se adaptar, tem que ser uma coisa, tem que ser um ato, tem que ser a forma de vender tem que ser normal para ele, tá bom? Então, para que a gente possa mudar essa mentalidade dos vendedores, eu acho que, mais uma vez, é aquilo que eu falei agora há pouco. Nós temos que se colocar na posição de quem está comprando. Então, vamos pensar claramente para a nossa cabeça, os nossos produtos, quais são as 5 características que os nossos produtos têm de diferencial. Por que eu compraria o meu produto? Então, vamos pensar nisso, vamos marcar essas informações. Da mesma forma, o que você precisa fazer para você como comprador, por que você compraria o seu produto hoje? Então, são duas frentes. As qualidades do meu produto e, por favor, não tire o jargão que é falar que o meu produto tem qualidade. Eu não conheço nenhum vendedor no mundo que fale que, olha, o meu produto não tem qualidade. A qualidade do meu produto é ruim. Não existe isso. Então, essa palavra ter qualidade não é um diferencial. Então, vamos lá.
Primeiro, pergunte para você mesmo, quais são os 5 que compre o seu produto. A segunda questionamento é, quais são as 5 razões para que você compre o seu produto hoje? Então, essas duas formas que a gente vai estar escrevendo, as perguntas para vocês, vocês vão estar escrevendo. Essas dois conjuntos de respostas, é isso que vai fazer o diferencial da tua empresa, do teu vendedor com o seu cliente. Lembrando que é isso que a partir de agora nós temos que fazer obrigatoriamente através de telefones, e-mails, redes sociais, fazer através de chats ou fazer através de videoconferência, enfim, buscar alguma alternativa para isso. Uma outra coisa que é importante acontecer, pessoal, é o seu vendedor ele não sentir-se culpado. Culpado de quê? De estar fazendo uma venda. Nessa situação que muitas pessoas estão em dificuldades, eu estar vendendo. Nós estamos fazendo as vendas para auxiliar os nossos clientes. Então, com cada venda que aconteça, o vendedor, você vendedor, tem que sair fortalecido, tem que sair contente, tem que sair realmente vibrando com o resultado obtido. Afinal de contas, esse é o seu trabalho de vendedor, tá ok? Então, como nós falamos antes, vamos escrever quais são 5 características que o teu produto tem de excepcional e as 5 características pelas quais você compraria o seu produto hoje. Não postergaria isso, tá bom? Então, essas dois conjuntos, escreva. A outra coisa que é importante para você como empresário, pessoal, são 3 características principais que nós temos que focar nesse momento de crise. Primeiro delas, para que a gente, obviamente, para que a gente consiga fazer vendas maiores, melhores. Então, primeira delas, trabalhe com os seus clientes já conhecidos. Então, nesse momento, é muito mais fácil você vender para os seus clientes do que fazer novos clientes. Fazer novos clientes é importante, ele faz parte dos 5 caminhos para você aumentar o seu lucro, tem tudo isso. Porém, nesse momento, o que nós temos que estar trabalhando primeiramente é com os clientes que já são conhecidos por nós. Nós temos que saber ligar para eles, ver como que tá, como eles estão. Isso eu falei lá numa das primeiras lives de comunicação. Nós temos que abraçar os nossos clientes, nós temos que entender, nós temos que estar presentes. Mais uma vez, lembra que eu falei, empatia é sentir-se como se fosse o nosso cliente. Sentir como ele está se sentindo, como a cabeça dele está se sentindo. Então essa é a primeira coisa. Um livro que eu gosto muito nessa parte de relacionamento com os clientes é Abrace os Seus Clientes, de Jack Mitchell. Jack Mitchell é um livro que tem um pouco de dificuldade para comprar aqui no Brasil, mas hoje aí com os meios eletrônicos você consegue isso relativamente fácil, tá bom? Segunda parte importante, esteja focado. Você e a sua equipe de vendas tem que estar focado na venda, em buscar a venda. Então é muito normal eu encontrar clientes que estão naquela situação. O vendedor fica 3 minutos falando no telefone, depois ele liga, vai para a internet, depois ele faz uma busca, depois ele conversa com a pessoa que está do lado. Enfim, não tem foco. Ligar e vender. Então, faça a divisão do seu dia em blocos. Então, eu falaria para vocês, eu tenho indicado isso para os meus clientes, você tem que ter 3 blocos de ligações para venda por dia. Cada bloco vai ter em torno de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, que são atividades o quê?
focar. O teu objetivo é vender, foca no seu computador, foca no celular e olha, é ligar, ligar, ligar para buscar os novos clientes. Tá joia? Então, não adianta você ficar desfocando. Liga, depois manda e-mail, depois faz um outro contato. Não. É sempre nessa uma hora e meia, é sempre ligando para os seus clientes. Tá bom? Não faça intervalo, não... Foque naquilo que você está centrado. O teu objetivo é vender. Tá ok? No final de cada, a terceira ação que nós devemos fazer, no final de cada um desses blocos, dessa uma hora e meia, fazer a avaliação. Poxa, o que eu fiz nos casos de sucesso? Qual foi o meu comportamento quando eu tive sucesso de fazer uma venda? O que aconteceu de diferente nesses instantes? Tá bom? Então, observe isso, analise, porque isso está tudo fresco na sua cabeça. Não adianta você deixar para fazer essa análise no final do dia. Não, essa análise tem que ser feita em cada um desses 3 blocos que você vai estar fazendo diário. Eu recomendo para vocês 3 blocos. Primeiro, um no comecinho da manhã, um por volta das 10h30, 11 horas da manhã e um por volta das 2 horas da tarde. São 3 blocos, início da manhã, final da manhã e início da tarde. Normalmente, final da tarde é um pouco mais difícil de você conseguir sucesso nas suas vendas, tá bom? Então, nessa terceira atividade que nós estamos falando é o que eu fiz de correto, o que deu certo nas minhas vendas. E repita isso, o objetivo é aquilo que está dando certo eu vou repetir com os próximos. E também utilize cerca de, sei lá, 5 minutos, ou um tempo relativamente curto, naquilo que eu falhei nas minhas vendas. Então, o foco maior é aquilo que eu acertei. Mas não vamos deixar de olhar um pouquinho para aquilo que eu falhei nas minhas vendas. Tal cliente não fechou comigo, por quê? Porque nesse momento eu não dei a pressão ou eu não me comportei positivamente, enfim. Coloque os pequenos erros que a gente comete durante uma venda, coloque isso para ser melhorado no próximo bloco de uma hora e meia, tá bom? Para você que é dono do seu negócio, o que nós temos que estar fazendo? Nós temos que estar mantendo a nossa equipe, nós temos amparada, nós temos que dar para ele confiança, porque afinal de contas, pessoal, o que acontece? A equipe de vendas é movida à motivação. E por favor, não é motivação financeira, não. Não é só a comissão no final do mês, não. É realmente a equipe de vendas, elas têm que estar motivadas, têm que estar empurradas. Então converse com as pessoas, transmita-lhe confiança, tá ok? Verifique o que eles precisam para terem resultados, tá ok? Faça com que eles se sintam bem, façam com que eles se sintam, olha, poxa vida, eu faço parte de uma equipe muito jóia. E uma coisa que é importantíssima, pessoal, infelizmente os vendedores do mundo passado ainda acreditavam que para vender é importante ter preço baixo. Abaixar preço não é forma de vendedores profissionais. Para tiradores de pedidos, sim, abaixar preço resolve todo o problema. Agora, não é uma forma de venda profissional. Então, para ser essa venda profissional, nós temos que estar trabalhando com outros argumentos que não seja o meu preço estar baixo. Preços baixos atendem a clientes que exigem preço baixo. Esse cliente que exige o preço baixo, ele vai te trocar por uma outra empresa. Você vende a R$ 9,99, outro cliente vai vender a R$ 9,98, outro fornecedor vai vender a R$ 9,98. Esse teu cliente que busca preço baixo,
ele vai te trocar por 1 centavo. Então, pessoal, não é esse cliente que vai trazer tranquilidade para a sua empresa. Lembra, nós estamos querendo aqui sobreviver, mas acima de tudo, nós precisamos realmente prosperar nesse novo mercado, tá bom? Então nós temos que trabalhar fortemente no treinamento dos vendedores. E para o treinamento dos vendedores eu vou falar um pouquinho aqui com vocês a respeito de, olha, o que é vender? Qual é o conceito de vender? Para mim, o conceito de vender é ajudar profissionalmente os meus clientes a comprarem. Então, olha o conceito. O vendedor tem que ajudar o cliente a comprar. É o cliente que vai tomar a decisão, é o cliente. Agora, eu tenho que estar passando para ele, eu tenho que transmitir para ele a confiança de que aquilo que eu estou fazendo é a melhor coisa. Então, características dos bons vendedores. Primeira delas, pessoal, vendas acontecem através de perguntas. Um bom vendedor não é um explanador do seu produto. Não. O cliente não quer entender o que o teu produto faz. O cliente quer resolver o problema dele, a necessidade dele. Então, nós temos que estar trabalhando realmente com muitas perguntas. Nós temos que estar entendendo o que eles necessitam. E para que eles passem essas necessidades, só vou conseguir isso com muitas perguntas. Tá ok? E uma outra coisa que é importante. Quando o cliente está expondo as suas necessidades, nós, vendedores, nós temos que estar entendendo de forma macro o que ele precisa. Não adianta nós querermos ser extremamente exatos. Olha, o que você precisa é uma arruela de 2 milímetros por 6 milímetros, com espessura tal, tem que ser uma arruela. Não adianta ser extremamente detalhista. Nós temos que entender de forma macro. E aí, ir caminhando para as necessidades finais do cliente. Para isso, vocês vão ver que nós temos algumas as perguntas finais de fechamento, os testes que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que estar focado. Nós perguntamos e o cliente responde. Quando o cliente responde, eu vou fazer uma nova pergunta. O cliente vai responder. Vou fazer mais a terceira, a quarta, a quinta. Vou fazer muitas perguntas. Inclusive lá no começo é interessante. Peça, olha, para o cliente, peça licença para fazer perguntas. O que é pedir licença para fazer perguntas? É usar uma frase muito simples. Por exemplo, olha, para que eu possa estar ajudando você, posso fazer algumas perguntas? Acabou. Com uma frase dessa, dificilmente você vai escutar a resposta. Não. A resposta vai ser sempre afirmativa. Então, ele está te dando licença para você fazer perguntas. Explore isso. Porque quando você pergunta, ele responde. Você pergunta, ele responde. Você pergunta, ele responde. Vai chegar um momento em que ele moldou a necessidade dele já. Ele sabe que o teu produto vai atender. Normalmente, nesse momento, ele vai devolver uma pergunta para você. Tá ok? Quando ele devolver essa pergunta, é o momento de você fazer o fechamento. Tá ok? Essas perguntas, dependendo aí, óbvio, de cada um dos vendedores, das suas características sinestésicas ou auditivas, as pessoas vão se comportar melhor, os vendedores vão se comportar melhor fazendo notas. Eu, Robson, eu adoro tomar notas. Nem que as notas eu vá jogá-las no chão, no lixo, daqui a alguns segundos. Mas eu gosto de tomar essas notas. Isso fixa muito claramente para mim o que está acontecendo. Então, uma sugestão é, você vendedor, durante as perguntas, vá tomando notas. Ok? Uma outra pergunta que é importante, que ajuda bastante vocês
no momento de de conduzir uma venda. É perguntar para o cliente o que ele está imaginando de fazer de investimento. Por quê? Para que você possa moldar, é como se fosse um funil, que nós chamamos de funil de perguntas, tá ok? Por quê? Porque não adianta eu oferecer uma Ferrari para quem está querendo comprar um Fusquinha, que está precisando, tem dinheiro, tem finanças para comprar um Fusquinha. Não adianta. Então nós temos que, lembra, ajudar profissionalmente um cliente a comprar. Então eu preciso saber o que ele está imaginando. É óbvio que eu não vou estar falando, olha, 900 ou 930 reais que você quer gastar. Não é nessa, é ordem de grandeza, tá bom? Outra coisa que é importantíssimo para você vendedor, e você que é dono da empresa, você que é o empresário, é importante você cobrar isso da sua equipe de vendas. Quais são as objeções que normalmente eles recebem? O que são objeções? São negativas que os clientes dão para ele para não comprar. Do gênero, preciso pensar mais. Do gênero, olha, está caro. Do gênero, olha, não sei se isso vai ser adequado para o meu processo. Nós temos que ter essa lista de perguntas, de afirmações do seu cliente a respeito de não comprar. Essas objeções, obviamente, eu tenho que ir ao longo das minhas perguntas, eu tenho que ir eliminando as objeções desde o começo. Para quê? Para que eu vou dar para ele informações que vão suprimir as objeções deles, tá bom? Mais um item que é importante durante o processo de perguntas. Durante o processo de perguntas, quem vai ficar a maior parte do tempo falando? É o teu cliente. Então, como o teu cliente vai ficar maior parte do tempo falando, nós, vendedores, temos que tomar um cuidado de estabelecer relação, estabelecer comunicação com ele. Então, nós temos que, no momento que nós estamos escutando, nós temos que, aos poucos, ir falando para ele. Legal. E dar sinais de que eu estou prestando fortemente atenção no meu cliente. Então, às vezes são coisas muito simples. Por exemplo, é você dar um murmúrio do gênero, entendi, a face vai mostrar que você está focado no que o teu prospecto está falando. Uma outra informação importante a respeito das perguntas. Faça perguntas abertas. Sabem qual a diferença de perguntas abertas e perguntas fechadas? Tem esse conceito? Então vamos lá. Vamos pensar que eu faço uma pergunta fechada. Você gosta da cor azul? Qual é a resposta que você tem para esse tipo de pergunta? Gosta da cor azul? A resposta vai ser sim ou não. Então, isso é uma pergunta fechada. Por outro lado, o que é uma pergunta aberta? É a pergunta que te permite ao seu cliente, ao seu respondedor, entre aspas, você permite a ele discursar mais. E aí você acaba descobrindo muito mais informações. Então, ao invés de eu perguntar, você gosta da cor azul? Eu perguntaria, qual cor você gosta? Ou quais cores você gosta? Essa pergunta, quais cores você gosta, ele vai permitir ao seu cliente discursar enormemente. Eu gosto da cor azul, mas poxa, eu gosto de um azul um pouco mais claro, eu não gosto dos azuis fortes, porém um tom de azul celeste, alguma coisa do gênero, me agrada muito. Porém, também tem mais uma coisa interessante. O azul, quando está combinado com o amarelo, ele fica numa bela combinação e eu gosto disso. Então, traduzindo, você que é vendedor,
fez uma pergunta aberta, você trouxe muitas informações dos seus clientes. E essas informações é que vão estar conduzindo você pelo funil de vendas para resolver o problema do seu cliente, para indicar uma ação, indicar um produto que realmente vai resolver o problema do seu cliente. Isso vai facilitar enormemente a sua venda, tá ok? Ao longo das perguntas que você vai fazendo, utilize nós temos dentro da Action um conceito muito interessante que é testar e medir. Então, vamos testar nesse momento. Nós estamos fluindo através do funil de perguntas, vamos testar a temperatura das suas escolhas. Então, são perguntas do gênero, deixe-me entender um pouquinho melhor o que você tem em mente. O que eu tenho esse produto A e tenho esse produto B. O que você acha deles para resolverem a sua necessidade? O cliente vai expor bastante os sentimentos dele. Pode ir para o lado de, os dois são uma porcaria, não é isso que eu tinha pensado, mas você vai estar direcionando que caminho você vai estar fazendo para atender a venda dele. Tá ok? Uma outra coisa importante, lá no fechamento, não vá me fazer perguntas do gênero, posso faturar? Então é esse produto que você quer? Não faça isso. Assuma a venda do gênero. Como você prefere que eu entregue esse produto? Na terça-feira ou na quinta-feira? Como você prefere pagar? Em dinheiro ou em cartão? Você vai estar já assumindo que a venda foi feita. Então, com essa fase de assumir a venda, isso permite que você faça um número maior de vendas. Então, são etapas, são partes de um script que deve existir para você, vendedor. E você, empresário, é importantíssimo criar esse script. É importantíssimo que você crie essa forma de treinamento. Treinar o vender é treinar. Não adianta a gente simplesmente contratar um vendedor e colocá-lo para vender. Não, nós temos que treiná-lo. Não adianta, tá bom? Mudando um pouco de assunto, para que você consiga, além de ter progresso na venda, você consiga fazer todo o teu questionamento, uma parte muito importante é nós entendermos os nossos clientes. O que eu chamo de entender os clientes? Não adianta eu ter o mesmo comportamento de vendedor para todos os meus clientes. No comportamento de cada um dos clientes, a gente coloca eles em 4 áreas. São as pessoas que são dominantes, as pessoas que são influentes, as pessoas que são estáveis e as pessoas que são conformidade, que gostam de conformidade. Então, isso daqui é toda a teoria do DISC. Então, essa teoria é uma teoria fabulosa e ela permite você entender como o seu cliente está pensando. Por exemplo, o D, que é o dominante, ele gosta sempre de ser o melhor. Ele gosta do melhor. Ele gosta de chamar a atenção para si. O I, que é do influente, a forma dele se comportar é conversar muito. Ele gosta de dar atenção ao ser humano. Por isso, ele precisa de estar próximo a muitas pessoas. O S do estável, S é de estável em inglês, tá ok? Ele gosta de tomar as suas decisões de forma segura, baseadas na segurança, baseadas em que isso vai ser mais seguro para ele e para as pessoas que estão ao seu lado. E o C
é a pessoa que gosta do detalhismo. Então, eu costumo chamar, é o lado engenheiro das pessoas. É o lado que gosta de saber porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Então, esse DISC, nós temos, ele é eu posso ficar aqui 4 horas falando para você, eu tenho um treinamento de 4 horas, que é só para você e os seus vendedores entenderem o comportamento de cada um dos seus clientes. Agora, o comportamento dos clientes é isso, importantíssimo que você, vendedor, você, empresário, se adapte ao comportamento dos seus clientes. Então não adianta para você, para um cara que gosta de ser, de ser dominante, que tem a característica dominante nele, o que acontece? Ele não quer perder tempo. Não adianta você ser um vendedor detalhista e querer vender para um dominante, um comprador dominante. O que vai acontecer? Você vai dar um monte de detalhes que o dominante não está nem um pouco preocupado em escutar. Ele quer rapidez. Então, provavelmente você vai perder a venda. Por quê? Porque ele vai ficar chateado, ele vai te deixar falando sozinho e vai embora. Então, para cada um dos comportamentos DISC, nós temos que ter um comportamento de vendedor de forma diferente. Nós temos que se adaptar ao cliente. Da mesma forma que tem os perfis de cliente, tem a forma que ele gosta de se comunicar, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Aqui é mais outro tanto de treinamento que a gente pode estar conversando com vocês, mas o visual, ele gosta muito ele entende as pessoas, ele entende os processos somente observando. Então, é muito importante para o visual o vendedor falar as frases: olha aqui, veja aqui, observe como vai ser melhor para a sua empresa ou para você. O auditivo, ele conversa, ele entende simplesmente escutando. Então, para esses, o vendedor tem que trabalhar com as palavras: ouça bem, escute. Então, são formas que a gente vai estar utilizando, que o vendedor vai estar utilizando. O sinestésico, ele utiliza muito a parte do tato. Então, nós temos que utilizar muito as palavras sinta, verifique, ok? São formas que os compradores gostam de ser atendidos, tá bom? Então, comportamento do DISC e o comportamento do VAC. O DISC, nós temos que observar cada um deles como se comporta. Outra coisa importantíssima, pessoal, a parte de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho dos vendedores. Então, a sua venda, normalmente, ela tem diversas etapas. E essas etapas de uma venda, você conhece? Você tem isso documentado de como se comportar em cada uma das etapas da venda? É a mesma coisa que você chegar num restaurante. Quando você chega num restaurante, o que acontece? Você senta, o garçom vai te auxiliar em alguma coisa, o garçom vai entregar o cardápio, o garçom vai pedir as bebidas, daqui a pouco ele vai te trazer as bebidas e vai tirar o seu pedido. Então, tem etapas nessa venda. Quais são as etapas que você tem num restaurante? Quais são as etapas da venda na sua empresa? Defina isso, crie isso. E mais ainda, uma vez que você cria essas etapas, claramente através de um fluxograma, step by step, passo a passo, o que vai acontecer? Você vai ver quais são os materiais que você precisa para cada uma das etapas. Por exemplo, nessa etapa eu preciso de um folder. Nessa etapa é muito importante um vídeo. Nessa etapa eu vou estar me comunicando com os clientes através de e-mail.
Então, com tudo isso, você consegue montar um treinamento para os seus vendedores. E o montar um treinamento para os seus vendedores, pessoal, não adianta, nós temos que treinar. Treinar e medir o sucesso e o insucesso de cada vendedor em cada uma das etapas. Para que isso? Para que a gente possa melhorar. E melhorar através de quê? De números. Nós já conversamos algumas vezes dos 5 caminhos que nós temos, que eu tenho, que aplico nos nossos clientes e vendedores. E aí você observa claramente os números que cada vendedor tem. Pelo amor de Deus, não fique com aquela ideia passada, ideia antiga, de que basta eu ter o resultado de quanto eu faturei, quanto cada vendedor faturou no mês para poder pagar as comissões. Para com isso, gente. Isso daí é 1835, nós já fazíamos isso. Hoje não é assim. Nós estamos literalmente hoje, informação é muito importante. Então, una essa informação e trabalhe claramente com esse testar e medir o resultado de cada vendedor em cada uma das fases da sua venda, tá bom? Então, para a gente ir terminando, uma das últimas coisas que nós precisamos fazer é testemunhos. Testemunhos e processos. O que é um testemunho? Testemunho é um cliente seu gravar um vídeo e falando por que ele escolheu a sua empresa. Mas antes disso, é importantíssimo nós observarmos os nossos processos. O que eu chamo de observar os nossos processos? Revisá-los, verificar se a sua empresa está realmente entregando os produtos ou está atendendo os clientes com a melhor qualidade possível, com o melhor atendimento das necessidades dos clientes. Para isso, para a gente saber se nós estamos trabalhando bem ou não, uma coisa relativamente simples é ouça os seus melhores clientes. Pergunte para eles: olha, eu gostaria de estar conhecendo a sua opinião. O que você acha de comprar da minha empresa? Escute. Provavelmente ele vai te dar boas dicas daquilo que vocês são bons e naquilo que você precisa estar melhorando. Quantas vezes, voltando ao exemplo do restaurante, quantas vezes você como cliente deixou de ir a um restaurante por algumas características? Coisas relativamente simples. Não estou falando aqui de encontrar barata no prato. Não é isso, não. Estou falando de coisas simples. Coisas do gênero: como você foi atendido, o tempo que você teve que ficar esperando, a qualidade da batata frita. São coisas pequenas, mas que você vai literalmente trocando, levando a buscar novos restaurantes. Então, procure saber isso da sua empresa. Como que a sua empresa está atendendo aos clientes hoje. Para isso, faça pergunta aos clientes, tá bom? E uma vez que esses clientes que estão te dando feedbacks positivos, peça permissão para gravá-los. Nessa fase que nós estamos falando de fase virtual, esse novo mundo virtual, você concorda que pequenos vídeos de 2 minutos, 1 minuto e meio, são vídeos que vão estar trazendo segurança para as pessoas que estão comprando de você pelas primeiras vezes. Então, grave esses vídeos, grave esses testemunhos e mais ainda, exponha isso, envie para os seus clientes. Isso vai trazer duas características importantes. A primeira delas, vai aumentar a tua taxa de conversão. Segunda delas, isso vai criar uma fidelidade maior ainda com os seus clientes atuais. Por quê? Porque todo mundo gosta de explicar um pouquinho. Quando você pedir o vídeo, pergunta para a pessoa:
a história deles, como que eles criaram a empresa dele, como que eles... Então, isso resgata uma união. Lembra aquilo que nós falamos lá no começo da conversa de hoje? Da empatia? Isso aumenta a empatia. Esse relacionamento fica muito maior com vocês, tá bom? E eu acho que, por último, o que nós temos que estar sempre muito focados é fazer acompanhamento do que está acontecendo no seu negócio como um todo. Então, o que está dando certo, o que está dando errado nas suas vendas. Os números, os 5 caminhos, são importantíssimos para você conseguir formar todo esse conjunto, tá bom? Então, o que eu queria fazer aqui com vocês, no dia de hoje, falamos desde a parte de criar a empatia, desde criar vendas, as ações que a tua equipe de vendas tem que estar tomando e assim por diante. E agora, como sempre, eu vou deixar para você as ações para vocês. Então, a primeira das ações do dia de hoje é criar essa empatia. Segunda, ação que nós forte para vocês. Faça a sua venda, o trabalho dos seus vendedores ser em blocos de 1 hora, 1h30 de contatos telefônicos. Hoje é muito difícil você conseguir fazer venda presencial, mas os contatos telefônicos têm que acontecer em blocos. Crie um manual para os seus vendedores. Esse manual vai começar com 3 folhas. Sim, é um manual de 3 folhas. Ao longo do tempo você vai vendo esse manual crescer e ficando cada vez mais detalhado e com maior eficiência. Aí você vai chegar num ponto, daqui a um tempo, que você vai ter teu manual com 35 folhas e ele vai permitir que você treine muito mais facilmente os seus vendedores. Vendedores profissionais. Vendedores que realmente façam o trabalho de venda e não de tirar pedidos. Não registrar pedidos no teu sistema. Então, legal, pessoal. As 4 ações que nós já falamos aqui, da empatia, os blocos de trabalho do vendedor, o manual e o treinamento do vendedor. Então, uma coisa importantíssima que nós estamos tirando de todo esse conjunto de lives que nós estamos fazendo. Temos que estar focados, sim. Nós temos que estar focados em sobreviver à nossa empresa. E, acima de tudo, nós temos que ter positivismo, nós temos que estar dentro de nós, de você, empresário, nós temos que estar com aquele espírito de, olha, a minha empresa vai prosperar. Afinal de contas, com toda essa situação do coronavírus, com tudo isso, muito dinheiro está sendo injetado na economia. E eu tenho que aproveitar a minha empresa para crescer com isso. Tá ótimo? Agradeço a todos vocês por terem disponibilizado essa manhã de terça-feira e nós ficamos aí com os nossos 47 minutos de conversa. Agradeço a vocês. Um grande abraço e vamos aplicar isso na sua empresa. Abraço.